Esclarecimento ao povo do Amazonas. Episódio 1. Durante toda a campanha, José Melo usou a TV para apresentar suas propostas e mostrar o seu trabalho. Mas as falsas denúncias e armações apresentadas pelo adversário passaram do limite. É preciso restabelecer a verdade. Durante sua longa carreira, Eduardo Braga sempre fez de tudo para conquistar o poder. Mentiras, armações, farsas, agressões. O Amazonas conhece bem essa história. Mas vamos relembrar? Ano de 2000, Eduardo era candidato a prefeito de Manaus contra o então prefeito Alfredo Nascimento. Desesperado com a derrota iminente, há uma semana da eleição, Braga forja o sequestro do garoto Anderson, símbolo do trabalho da prefeitura no combate à mortalidade infantil. Na tentativa de desqualificar o adversário, Braga perdeu. 2012, eleições municipais. Rebeca Garcia, hoje candidata a vice-governadora na chapa de Braga, era candidata a prefeita de Manaus. Na véspera da convenção partidária, Rebeca renuncia. Segundo a revista Época, Braga pediu a Rebeca que fosse à sua casa para combinar seus discursos na convenção. Foi apresentada um instrumento mais deplorável da política, a chantagem. Horas depois, voltou para casa derrotada. Comunicou ao marido que desistiria da candidatura. Ainda nas eleições de 2012, outro episódio lamentável. A turma de Braga inventa uma falsa agressão para vitimizar sua candidata, Vanessa Graziotin. O caso ficou conhecido como a farsa do ovo. E Braga perdeu de novo. Agora, desesperado com a derrota apontada por todos os institutos de pesquisa, Braga recorre mais uma vez a uma armação no seu programa eleitoral. Mostra trechos de uma matéria publicada no blog Veja para acusar o governo de negociar com criminosos em troca de apoio político. Dá para acreditar? O blog da Veja afirma que teve acesso a mais de 30 minutos de conversas gravadas, mas disponibilizou apenas trechos. O programa de Braga usou partes desses trechos montados de forma a fazer você acreditar numa mentira. E omite a real razão da reunião, conter uma rebelião, como afirma o Major Carliomar Barros. A reunião. Major, essa conversa, de fato, aconteceu? Aconteceu, mas não com essa conotação. Como foi essa conversa? Essa conversa eu recebi informação que teria uma rebelião em determinado presídio e que iriam morrer 10 pessoas de um grupo rival. A sociedade clama para não ter violência. Então o meu papel é esse. Eu tenho que estar dentro do presídio, tenho que evitar mortes. A farsa. O senhor lembra se essa estrutura que está colocada aqui dessa conversa foi exatamente essa? Foi nessa ordem que a conversa aconteceu? Isso foi montado. Tem coisas que foram faladas no início, colocaram para o final e vice-versa. Tentando dar uma conotação política da minha ida ao presídio. Volto a falar. Se eu tivesse falado alguma coisa referente à política, com certeza estava no áudio. Nem o programa de Braga e nem o blog da revista informam como foram obtidas as gravações que não foram autorizadas pela Justiça e são, portanto, ilegais. Outro fato que levanta suspeitas. O programa de Braga exibe trechos da gravação que não estão disponíveis no blog da revista. Como ele teve acesso a isso? Quem gravou essa conversa? O programa de Braga afirma que o Major Carliomar Barros pede votos para Melo, mas não apresenta nenhuma gravação do policial dizendo isso. Respeito. Eu tenho 22 anos de polícia, não tenho nem sequer uma repreensão na minha ficha. Tenho 3 graduações. Minha esposa é uma médica bem conceituada em Manaus. Eu não admito isso. Eu tenho uma filha de 13 anos, a minha família está sofrendo, cara. O governo do estado entrou com uma ação exigindo uma perícia judicial na gravação para ouvi-la na íntegra. Só o programa de Eduardo Braga parece ter tido acesso. O Amazonas não aceita mais a mentira como método de campanha eleitoral e conhece muito bem o candidato Eduardo Braga. Essa é a verdade. O professor Melo é ficha limpa, e o Eduardo todos sabem que tem um passado muito sujo, né? O jogo dele sempre foi dessa forma, né? Principalmente quando ele se acha ameaçado de perder a eleição. São os eleitores que tenham cuidado, que ele vai tentar confundir. É uma pessoa que está desequilibrada, que está vendo que vai perder. Então chega de Braga, gente, chega de voltar ao passado, vamos pra frente, é pra frente que se anda.